Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost. Graça e paz de Jesus, bem-vindo ao nosso canal. A palavra do Senhor para nós hoje está no Salmo 90, o verso 12. É um salmo fantástico, atribuído a Moisés, homem de Deus. Moisés teve uma vida longa e muito abençoada. Moisés viveu 120 anos. Olha, 120 anos. 40 anos ele viveu nos palácios do Egito, observando as necessidades dos israelitas. 40 anos depois, ele viveu no deserto de Midian, trabalhando como pastor e cuidando dos rebanhos do seu sogro. E os 40 anos seguintes, ele viveu conduzindo o povo pelo deserto, rumo à terra prometida. 40, 120 anos. As 3 etapas ou fases de 40 anos na vida de Moisés estão registradas no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. Moisés foi um dos maiores vultos do Antigo Testamento e um dos maiores líderes de todos os tempos. E no Salmo 90, verso 12, Moisés, um homem agora já maduro, faz uma oração muito interessante. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. O Novo Testamento, na linguagem de hoje, explica melhor. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. É uma tradução muito interessante, considerando que a mensagem principal do Salmo 90 é exatamente sobre a eternidade de Deus e a brevidade das nossas vidas. Tanto é que nos versos 9 e 10, o salmista Moisés diz que os nossos anos acabam-se como um suspiro ou como um breve pensamento, e tudo passa rapidamente e nós voamos. A vida passa depressa mesmo, e você sabe disso. Nossa passagem pelo planeta é mesmo efêmera, rápida, daí a relevância da oração de Moisés, pedindo ao Senhor sabedoria para viver bem, com qualidade de vida e não apenas quantidade de anos. Mas sejamos francos, temos aqui um grande desafio para o nosso dia a dia. A nossa caminhada cotidiana aqui é cheia de ambiguidades e contradições que fazem parte do nosso DNA humano. Há dias em que estamos, vamos dizer assim, efervescentes de alegria. Há outros em que estamos tomados pela tristeza. Há dias em que somos cidadãos da esperança. Há outros em que habitamos as regiões mais lúgubres, macabras da desesperança e da infelicidade. Há dias em que somos campeões da fé. Há outros nos quais somos tomados pelo sentimento de fracasso e de derrota. Há dias em que amanhecemos com um cântico de louvor nos lábios. Há outros nos quais precisamos vigiar as palavras de reclamação, murmuração em nossa boca. Há dias nos quais nos sentimos como Josué e Calebe, prontos para a guerra. Há outros nos quais nos sentimos como Elias e preferimos nos esconder nas cavernas da vida, nos quartos escuros. Há dias nos quais estamos parecidos com Davi e queremos cantar e celebrar o nome do Senhor.
Há outros nos quais estamos parecidos com Ana, a mãe do profeta Samuel, e nos sentimos assim depressivos, tristes e com vontade de chorar. São, enfim, as nossas contradições, as nossas ambiguidades, o nosso DNA, revelando que nós somos humanos, limitados, somos fracos, frágeis e carentes da misericórdia do Senhor. Então, a oração de Moisés, aqui no Salmo 90, verso 12, pode e deve ser também a nossa oração ao Deus eterno. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios, ou como disse na versão da linguagem de hoje, faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então hoje, que o Senhor, pela sua bondade, nos tome pela mão e nos ensine a contar os nossos dias, a arte de viver de bem com a vida. No Salmo 90, 12, nós aprendemos 3 lições práticas que eu quero compartilhar com você. A primeira, a passagem do tempo. Ensina-nos a contar os nossos dias. Olha, o tempo passa. E junto com ele, o nosso corpo também vai passando. O processo de envelhecimento que faz parte da vida vai se acentuando, vai chegando. Então vai chegar a hora, se ainda não chegou, que parafraseando Moisés, nós então diremos: ensina-nos a contar os nossos dias, porque a memória está ficando fraca e eu me esqueço que dia da semana é hoje. Ensina-nos a contar os comprimidos do remédio. Remédio que eu preciso tomar hoje para não fazer confusão. Você entendeu? Então, envelhecer faz parte da vida. E a Bíblia nos ensina como envelhecer com graça, gratidão no coração e sabedoria do alto. A segunda lição que nós encontramos no Salmo 90, verso 12, é um convite à vida, a viver a vida, a desfrutar a vida. O texto diz: para que alcancemos coração sábio. É a arte de conduzir a vida com sabedoria e aproveitar bem o tempo que nos é concedido. Porque, mesmo na velhice, nas limitações, dores e fragilidades, a vida pode ter o seu tom colorido, os seus prazeres, as suas alegrias. Uma dica: cultive amigos, cultive amizades. As pessoas, os relacionamentos alimentam o nosso prazer pela vida, o nosso gosto pela vida. Olha, as boas risadas, o bom humor, os grupos de amigos nas igrejas, nas redes sociais, olha, fazem muito bem ao coração. Outra dica: cultive os pequenos prazeres da vida, como, por exemplo, fazer uma caminhada, apreciando a natureza e o canto dos pássaros, ou quem sabe cultivar flores, ou um outro hobby bacana, também é muito bom. No Salmo 90, verso 12, nós aprendemos que a arte da vida, o segredo de alcançar coração sábio, não depende de diplomas, não depende de títulos, não depende de conta bancária gorda, não. A pessoa pode ter tudo isso e muito mais e viver uma vida vazia, sem graça, sem sabor, sem propósito. O que nos leva à terceira lição: você deve cultivar, buscar um coração agradecido e conectado com Deus, o nosso Pai Celestial, fonte de toda sabedoria, fonte de toda graça, bondade, o Criador, sustentador das nossas vidas, que nos ama e cuida de nós, aqui neste mundo
e também no porvir. O Salmo, então, 90, aponta a fonte da vida, numa oração dirigida àquele que é Deus, de eternidade a eternidade. É o Salmo 90, o verso 2. O Senhor é Deus, de eternidade a eternidade. E mesmo sendo supremo e glorioso, Ele está pronto a se relacionar de modo pessoal com cada um de nós na pessoa de Jesus. Isso é maravilhoso. Deus quer se relacionar com você na pessoa de Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Então, nenhum de nós, por mais ansioso que você esteja ou eu esteja, nenhum de nós pode acrescentar um minutinho sequer aos nossos dias aqui na terra. Mas com a graça de Jesus, podemos aprender a aproveitar bem cada instante da vida. Então rogamos, ensina-nos, Senhor. Nós desejamos e queremos aprender contigo à medida que o tempo passa para todos nós. Ensina-nos, Senhor, a desfrutar melhor a vida, a viver uma vida melhor e mais abençoada. Ensina-nos, Senhor, os segredos de um coração sábio. É a nossa oração, em nome de Jesus. Que você fique na bênção, que você possa caminhar nessa fé, aprendendo as lições do Salmo 90, aprendendo com Moisés, esse homem que foi manso, que foi um líder, que foi uma pessoa tão especial no plano de Deus. E se você desejar, faça a sua inscrição aqui no nosso canal. E Deus seja louvado. Amazing grace, how sweet the sound that saved